Bom, registrando que a gente está gravando, essa é a segunda parte da aula do dia 28 de setembro de 2020. São 9h22 da noite e a gente vai agora introduzir o assunto de modos de operação, né? O que são esses modos de operação? Só para dar uma primeira visão. A gente passou aí 2 aulas estudando 2 algoritmos que se dedicam são DS e AS, né, que se dedicam a receber um bloco de dados de tamanho fixo, né, no caso do DS 64 bits, no caso do AS 128 bits, e cuspir um bloco criptografado na saída, né, com o mesmo tamanho. Cuspir é uma palavra... não é uma palavra muito formal, né, para um professor usar, né? Eles publicam na sua saída, né, colocam como saída um bloco do mesmo tamanho que é o bloco criptografado. Na prática, quando a gente está trabalhando com arquivos do nosso dia a dia, documentos, arquivos PDF, vídeos, softwares, nenhum deles tem na prática um tamanho de 128 bits, né? Então você precisa saber como usar esses blocos básicos, esses elementos básicos que são a cifra de bloco, para cifrar mensagens, ou para operar sobre mensagens que sejam maiores do que 128 bits. E é isso que a gente vai começar a falar hoje, né? A gente vai terminar na próxima aula, né? Mas agora a gente vai fazer a primeira parte dessa aula. Eu vou interromper aqui o vídeo, né, para a gente focar no quadro. E, bom, tem que apagar também aqui. Deixa eu botar aqui o chat. Vocês fiquem à vontade para falar comigo pelo chat, ou se quiserem me interromper também pelo áudio, não tem problema. Bom, e aí, como eu estava comentando com vocês, então, o nosso objetivo é estudar formas de pegar uma caixinha que foi construída, por exemplo, o AES, né? Que ela foi construída para receber 128 bits, jogar 128 bits na saída, recebendo uma chave aqui, que pode ser de, por exemplo, 128 bits, irrelevante, né? A gente tem lá o 192.256. E criptografar uma mensagem que pode ser imensa, que pode ter talvez 1 gigabyte de informação, né, de dados. Como é que eu faço isso? Isso é o que parte, pelo menos, do que esses modos de operação se dedicam a fazer. Eu estou dizendo partes porque, embora eles se dediquem a pegar uma cifra e fazer com que essa cifra opere sobre mensagens arbitrariamente grandes ou virtualmente arbitrariamente grandes, alguns dos modos eles não se dedicam a cifrar, eles se dedicam, por exemplo, a construir autenticadores, tá? Mas hoje, e aliás, nessa parte do curso, o que a gente vai ver são os modos de operação que servem para construir cifras, tá? Vale a pena dizer que existe um padrão do NIST que define esses modos de operação. É um SP, né? O NIST tem 2 tipos de publicação, né? Que são aquele FIPS e o SP. De alguma forma, você pode entender como se o FIPS fosse um padrão mais forte, mandatório, e o SP é como se fosse uma recomendação, um documento técnico. Na prática, os dois têm um peso mais ou menos parecido, tá? Mas formalmente esse cara aqui é mais forte. E esse padrão aqui, esse modo de operação, ele está definido num SP 800, né? 800 é a série para segurança de computadores, 38. E, na verdade, eu acho que tem vários, 38A, B, C, D, e os de cifra, se eu não me engano, estão na 38A.
E esse é o nosso problema, então. Como é que eu pego essa caixinha aqui que sabe operar sobre bits, sobre 128 bits, e criptografo mensagens arbitrariamente grandes? E o primeiro modo que a gente vai ver hoje, que é o modo mais ingênuo, mas que por ser o mais ingênuo, é o primeiro que a gente pensaria em construir, é o que a gente chama de ECB. Deixa eu escrever aqui. ECB, que significa Electronic Codebook. E a gente vai ver o porquê desse nome, mas como que ele funciona? Basicamente, eu assumo que eu tenho aqui a minha mensagem, então, arbitrariamente grande. Na verdade, meu problema vai ser sempre esse, né? Eu tenho uma mensagem muito grande e eu gostaria de usar a minha cifra, por exemplo, AES, que opera sobre 128 bits, para criptografar, para encriptar essa mensagem arbitrariamente grande. O que é a abordagem mais ingênua? Perdeu o foco, né? O que é a abordagem mais ingênua que eu poderia usar para resolver esse meu problema? Bom, eu tenho uma mensagem aqui de 10 GB. Se eu sei operar sobre 128 bits, eu vou quebrar essa mensagem aqui em bloquinhos de tamanho 128 bits. Cada um desses caras aqui tem 128. E assim por diante. Até o último aqui, né, que vai ter 128 bits. E vou criptografar cada uma desses bloquinhos de forma individual. Então, vou ter uma caixinha aqui que vai ser o meu AES. Obviamente, eu vou ter que pegar um canal aqui por onde eu passe a chave para todas essas caixinhas de AES. E também, cada um desses blocos aqui vai alimentar a minha caixinha. Ficou ruim essa cor, né? Essa aqui. Vai alimentar essa minha caixinha de AES para gerar como saída uma outra caixinha de 128 bits. Simples assim. Parece a coisa mais ingênua, né, que eu poderia fazer. Se eu tenho uma caixinha de AES que é capaz de operar sobre 128 bits, eu quebro a minha mensagem em blocos de tamanho 128 bits. Né? E esse processo continua ad eterno, né? Ad eterno não, né? Até o meu último bloco, que, por completude, eu vou desenhar aqui, né? Para ficar bonitinho nosso diagrama. Tem o meu AES, tem minha chave entrando aqui, tem o meu último bloco entrando aqui, e a saída desse AES que criptografa com a chave K, com a mesma chave K, né? O meu bloco 128 bits vai ser um bloco de 128 bits cifrado. Esse é o que a gente chama de Electronic Codebook. Por que a gente chama, agora falando do nome, né? Por que a gente chama esse cara de Electronic Codebook? Acabou que o K não apareceu, né? Agora que eu estou vendo aqui, ó. Meu K ficou meio oculto. Por que a gente chama esse... O que é Electronic Codebook? Né? É como se fosse um livro de códigos eletrônico, né? Esse livro de códigos por que código? Você pode pensar como código como uma regra que leva cada palavra em uma única outra palavra
muito bem determinada, né? Então você pode pensar nessa caixinha de AES aqui, né? Como para cada K que ele recebe, né? Ele entra com uma palavra de 128 bits e sai um código de 128 bits. Cada palavra que entra aqui tem uma única palavra correspondente que vai ser decifrada conforme a regra inversa, né? E aí, embora esse modelo pareça muito intuitivo, interessante, e pareça resolver o nosso problema, né, de criptografia, de criptografar mensagens longas, ele tem alguns problemas. Primeiro, antes de falar do problema, eu acho que está bem claro, né, mas deve ser bem claro, né, mas como é que eu faço para descriptografar? Né? Como é que eu faço para sair daqui até aqui? Simples, né? De novo, eu quebro em bloquinhos tamanho 128 e aplico a função inversa, né, o AS A-1, usando a mesma chave naturalmente. Tá? Só para não deixar de falar a respeito disso, mas eu acho que vocês todos já devem ter enxergado, né, que a descriptografia é bastante imediata a partir das mensagens cifradas. E aí, qual que é o problema básico, né, ou estrutural desse modo de operação, né, esse que a gente chama de modo de operação? Como você tem uma regra única que leva cada palavra em um único código, você cria um cenário onde um potencial atacante que seja ativo, ou seja, um atacante que seja capaz de modificar os bits dessa mensagem aqui, né, no caso que está trafegando por um canal inseguro. Ele consegue fazer certas análises e até fazer certas modificações que dão muito poder, digamos assim, a esse atacante. Por exemplo, assim como a gente tinha aquela análise de frequência que a gente fazia na cifra de substituição, ele consegue fazer certas análises de frequência no seguinte sentido: se eu tenho um pacote aqui, um bloco de 128 bits, que se repete muitas vezes ao longo da mensagem cifrada, eu sei que existe uma mensagem, um bloco que também se repete muitas vezes na mensagem plana e que corresponde a essa... Eu sei qual é a mensagem que repete correspondendo a essa mensagem que se repete muitas vezes, né? Esse bloco que se repete muitas vezes. Outra coisa que o atacante é capaz de fazer: se ele trocar esse pacote aqui com um pacote intermediário aqui no meio, né? Se ele faz uma troca entre esses dois pacotes aqui, troca as posições mesmo, tá? Ele sabe, se ele pega a mensagem em trânsito cifrada e troca esses dois pacotes, ele sabe que o efeito que vai ser causado na mensagem plana quando ela for descriptografada vai ser uma troca dos pacotes exatamente na mesma posição. E aí você cria alguns cenários de ataque bastante interessantes e que se baseiam nessa possibilidade de você identificar, por exemplo, pacotes não, blocos, né? Blocos que se repitam, e aí usar análise de tráfego e análise estatística para tentar identificar determinados padrões que estejam associados a um pacote, a um bloco especial, e fazer certas substituições que ele vai entender muito bem qual é a substituição que ele tem que fazer para encontrar uma mensagem correspondente que atinja um objetivo malicioso que ele tem. Então, eu vou começar um exemplo aqui que eu considero bastante interessante. É um exemplo que vem do Schneier, originalmente. Eu acho que está no livro que eu recomendo
para vocês estudarem. Eu acho que o autor descreve esse ataque também. E ele é um exemplo bem interessante porque ele mistura um pouco de análise de tráfego, um pouco de justificativa sobre um cenário em que o ataque non-ciphertext é um ataque viável. E um pouco, obviamente, da fragilidade desse Electronic Code MOOC, como uma motivação, então, para a gente construir um esquema mais esperto, um pouco menos ingênuo para modos de operação sobre cifras criptográficas, tá? Então, deixa eu tentar, vou apagar aqui e vou tentar descrever qual que é o cenário, né, que a gente está querendo fazer, mas já vou dar a visão geral, tá? Eu basicamente vou tentar explorar um protocolo de comunicação entre dois bancos, duas instituições financeiras, assumindo que eles estão usando esse Electronic Code Book e por isso eu consigo identificar pacotes que são significativos em relação ao seu conteúdo e modificá-los de forma a beneficiar a mim, tá? Então, qual que é o cenário, então? Você tem aqui dois bancos, né? Vamos desenhar o banco em preto. Acho que o banco não vai ser uma casinha, vai ser um prédio, né? Então tem aqui dois bancos. Esses bancos se comunicam por hipótese, tá? Por meio de uma cifra de chave simétrica usando esse modo SB, né? Então suponha que seja o AES. E aí tem, obviamente, tem uma chave, né? A gente pode chamar os bancos aqui de A e B, né? Banco A e banco B. Esses dois caras recebem, cada um, eles têm uma chave compartilhada KAB. A gente não vai entrar muito no mérito, né, do que essas chaves, como é que essas chaves vão ser usadas, porque a gente não vai quebrar essa criptografia. A gente vai quebrar ou vai explorar a forma ingênua com que esses protocolos essas cifras são usadas, tá? E aí esses caras aqui, então, eles se comunicam através de uma rede insegura, né? Onde esse inseguro aqui, agora a gente tem um cenário um pouquinho mais, digamos assim, menos controlado, no sentido de que o atacante, que é o Oscar, né, que ele sempre tem aqui acesso a esse canal, ele é um atacante ativo. Ou seja, ele não apenas é capaz de olhar para tentar identificar o que está acontecendo, que tráfego está passando, mas ele é capaz também de modificar os dados que estão ali trafegando. Até porque o ataque que ele quer fazer, nesse cenário que a gente está estudando aqui, é um ataque em que ele precisa modificar porque ele quer mudar o destinatário de uma transferência bancária. Ele quer ganhar dinheiro fazendo com que transferências bancárias sejam destinadas a ele, né? Vamos dizer assim. E aí, qual que é a nossa hipótese, então? A gente tem, qual que é o nosso cenário, a hipótese do nosso cenário? A gente tem, então, esse KB aqui fixo, ou pelo menos fixo por um período de tempo, tá? Isso é razoável, né? Periodicamente ele vai mudar, mas por algum período esse KB se mantém fixo. E as comunicações entre A e B, elas acontecem por meio de pacotes de transação, né? Vou usar uma cor azul, talvez. Vermelho aqui, que eu não sei. Pacotes de transação, onde, para facilitar o nosso entendimento, cada um desses blocos aqui tem 128 bits. Tá? Por quê? Porque justamente vai ficar mais fácil a gente entender o que está acontecendo, né? No caso em que casa aqui o tamanho do pacote do bloco da AES
com o tamanho do pacote de dados. Isso não é uma premissa absolutamente necessária, mas ela facilita muito a nossa análise. Tá? E aí, basicamente, o que tem nesses pacotes? Eu vou botar aqui banco banco de origem, conta de origem, banco destino, conta destino, e um valor. E esse valor esse pacote, na verdade eu não desenho aqui, mas você poderia pensar que eu tenho aqui um primeiro campo aqui, identificador, que é o campo de transferência. Né? Então, esse pacote aqui é um pacote associado a uma transferência bancária, onde esse valor aqui é transferido de um banco origem para um banco e conta origem, de um banco destino para um conta destino. Se essa comunicação aqui ela acontece usando criptografia chave simétrica com chave fixa e o modo SCB, o que pode acontecer? O atacante ele pode fazer coisas do tipo olhar esse pacote aqui criptografado, não saber identificar o que é banco origem, o que é banco destino, mas, por exemplo, trocar origem por destino e fazer com que uma transferência que ia de uma conta para uma outra vá da outra para uma, por exemplo. Mas, por meio de análise de tráfego, ele consegue pegar informações ou monitorar informações nesse canal aqui que vão fazer com que ele identifique alguns padrões de pacotes criptografados que são muito interessantes para ele. Como é que ele faria isso? E agora vai ser um desafio porque eu não tenho muito espaço para anotar os passos. Então eu acho que eu vou falar e vou pedir para vocês prestarem muita atenção nesses passos, nos passos todos, porque talvez não seja tão trivial, tá? Mas se vocês tiverem dúvida, vocês perguntem aí no chat. Eu estou vendo que está tendo pergunta aí no chat, mas para o fim da aula eu comento isso, tá? Mas vamos lá. O desafio do OSCO, o que ele quer fazer? Ele quer fazer com que ele consiga observar aqui no canal onde os pacotes circulam cifrados, que ele seja capaz de identificar qual é o pacote que está associado às contas de origem ou que envolvam a conta dele. O que ele faz, então? Ele abre uma conta aqui. Tá, as coisas acabaram. Vou botar o verdinho aqui. Então, ele abre uma conta no banco A. Abre uma conta no banco B. E aí, ele começa a fazer transferências de A para B, ou de B para A, ou ambas. Um monte. Transferências de valores pequenos, de 1 centavo, por exemplo, de R$1, de 10 reais. Na verdade, isso não faz diferença, porque como as duas contas são deles, e como a CPMF ainda não voltou, tanto faz. Ele está perdendo aqui numa conta, mas está ganhando nessa outra conta aqui. O que ele ganha com isso? Ele ganha que, observando esse canal aqui de mensagens criptografadas, que passam criptografadas, ele vai começar, num determinado instante de tempo, onde ele está fazendo essas transferências, observar um padrão de pacotes
que vai estar sempre se repetindo. Por quê? Porque é sempre o mesmo banco de origem, conta de origem, banco de destino, conta de destino, e sempre o mesmo valor. Observando uma grande quantidade de transferências que ele vai fazendo, uma grande quantidade de pacotes idênticos, ele identifica, opa, o pacote associado às transferências entre esse banco de origem e esse banco de destino são os que têm esse pacote, esse campo desse jeito, esse campo desse jeito, esse campo desse jeito. Obviamente, outras transferências de outras contas bancárias desses mesmos bancos vão mudar conta origem, conta destino e valor. Mas o mais importante é que ele identificou o padrão dos pacotes que envolvem transferências de bancos origens para bancos destinos. A outra coisa importantíssima que ele identificou é que ele sabe os códigos criptografados, né, os blocos criptografados da conta dele, tanto no banco A quanto no banco B. E isso não muda, porque eu estou usando esse Electronic Codebook. Ele sempre é criptografado da mesma forma. E aí, pronto, o cenário está setado para ele fazer o ataque dele. Qual que vai ser o ataque dele? Bom, uma vez que ele identificou... vou pegar o azulzinho aqui. Uma vez que ele identificou o código para transferência, identificou o código ou o bloco cifrado do banco de origem, do banco A e do banco B, e uma vez que ele tem também os valores das contas dele no banco A e no banco B, isso aqui para ele não faz diferença. O que ele vai fazer vai ser ficar agora monitorando esse canal público, né, esse canal aberto, em busca de pacotes que tenham, de pacotes de comunicação que tenham esse padrão com esse código de transferência e esses códigos aqui de banco de origem e banco de destino. Toda vez que aparece um pacote com esse padrão aqui, onde eu tenho esse cara aqui e esse cara aqui, de acordo com o padrão que ele já identificou, ele sabe, opa, está acontecendo nesse momento uma transferência do banco A para o banco B, de alguma conta que eu não sei qual é, para outra conta que eu não sei qual é, de algum valor que eu não sei qual é. Mas, para mim, o importante é que eu sei qual é o código da minha conta e eu posso, então, substituir aqui pela minha conta do meu atacante. Porque ele tem, por meio da análise de tráfego, ele conseguiu identificar qual é o código do pacote cifrado, né, do bloco, faltou a palavra, do bloco cifrado correspondente à conta dele, por meio daquela análise de tráfego. Ele pega aquele bloco cifrado, joga aqui e segue a transferência, né? Ele manda, olha, segue o caminho da sua comunicação de dados. Quando chegar no banco de destino, em vez do banco de destino transferir para a conta original, vai transferir para a conta do Oscar. Obviamente que esse cenário é bastante simplificado, né? Dificilmente você vai ter um pacote de comunicação em que eu tenha todos esses tamanhos certinhos, né? Com 128 bits, né? E na prática você dificilmente vai encontrar uma aplicação comercial nesse nível usando o Electronic Codebook, mas ele ilustra muito bem o tipo de coisa que você consegue fazer quando você tem uma codificação muito ingênua, né, que atua bloco a bloco, né? E ele ilustra também esse tipo de cenário em que você tem um ataque baseado em análise de tráfego e onde você consegue fazer essas substituições atuando individualmente, né, sobre esses pacotes de dados de um protocolo de comunicação, né? Quer dizer, a capacidade de você atuar individualmente sobre esses protocolos, sobre esses pacotes, dá muito poder para um potencial atacante. Qual que é a observação final em relação a esse ataque, né, que a gente está vendo aqui? Em momento nenhum
eu quebrei o AES. O AES ele continua íntegro, continua criptografando perfeitamente cada um desses bloquinhos. Mas a forma como eu usei essa caixinha do AES para construir um protocolo mais complexo, né, que é esse aqui, ela foi muito ingênua e viabilizou um ataque. Esse é o tipo de ataque que a gente chama de ataque ao protocolo, né? A gente falou na primeira aula, talvez, uma aula bem anterior, né, que a gente tem ataques que são ataques criptanalíticos, né, que tentam quebrar essa primitiva aqui, né? E você tem ataques que atacam, que visam quebrar o protocolo, né? A forma como você usa essas primitivas criptográficas. Por exemplo, quando a gente falou de criptanálise linear e diferencial, você está falando de ataques à cifra, né? Até quando você está falando de um ataque de força bruta, de certa forma você está explorando a fragilidade da cifra. Na prática, como essas cifras e essas caixinhas fundamentais de criptografia, elas são definidas a partir de um processo longo de estudo e consolidação do algoritmo, frequentemente elas são muito estáveis e a maioria dos ataques com que a gente encontra, que a gente lida no dia a dia, né, que a gente encontra no dia a dia, acabam sendo protocolos, ataques desse tipo aqui, né, em que a forma de uso da criptografia, né, daquelas caixinhas básicas, não é tão esperta e viabiliza um ataque, né? Tem ataques muito mais sofisticados do que esse que eu descrevi agora, mas que efetivamente causam muito impacto sem comprometer a integridade do bloco fundamental de criptografia. Eu espero que isso motive para a importância, para a fragilidade do Electronic Codebook, quer dizer, atente para a fragilidade do Electronic Codebook e mostre a importância de você construir modos de operação criptográfica onde você não tenha essa transformação única entre bloco de origem, o bloco plano e bloco criptografado, né? Onde você tenha transformações que dependam de outros valores e que não sejam unicamente determinados a partir do conteúdo do bloco plano, né? O bloco cifrado não seja unicamente determinado a partir do bloco plano. E é o que a gente vai ver na aula de quarta-feira, né? Que vai ser a segunda parte desse tema aí de modos de operação de cifras de chave simétrica. Com isso, eu vou encerrando aqui a gravação